Dia, pessoal. Eu sou o Gustavo e eu vou aqui apresentar um mini curso de LaTeX para vocês. O LaTeX é uma ferramenta muito importante na graduação, então eu vou estar aqui ensinando vocês como usar, para que serve, como masterizar essa ferramenta aí, que provavelmente vocês vão usar bastante. Então, bora lá, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que saber o que é o LaTeX. O TeX e o LaTeX, eles são processadores de texto. Ou seja, eles interpretam alguns comandos que são escritos e são entendidos pelo próprio computador. Essa ferramenta ela foi criada no final dos anos 70 pelo Donald Knuth, da Universidade de Stanford, e ela tinha o objetivo de melhorar a impressão dos textos científicos, sobretudo das fórmulas matemáticas, que são bem complicadas e difíceis de se escrever em um artigo científico através de Word ou das ferramentas que a gente usa para formatar texto. Esse nome, ele vem das três primeiras letras da palavra grega tecnologia, que forma tex. E o X, na verdade, é a letra grega ki. O latex, na verdade, ele se pronuncia LaTeX. E ele é um conjunto de comandos que permite usar o tex com maior facilidade. Esse conjunto ele foi criado pelo Leslie Lamport na década de 80. Arquivos LaTeX têm a extensão .tex e eles precisam ser compilados para um formato legível como .pdf. Para escrever em LaTeX, você precisa de um editor de texto e um compilador de arquivos com a extensão tex. A boa opção, a melhor opção e a que a gente vai utilizar aqui é o Overleaf, que é um editor de LaTeX online, bem fácil de usar e ele é de graça para quem é da USP. É só entrar com o seu e-mail, o seu e-mail USP lá. Bom, continuando aqui, agora a gente vai para a estrutura básica do LaTeX, que é o formato da página, o design, como que a gente vai mexer na estrutura da página. Primeiramente, a gente tem o preâmbulo. No preâmbulo, a gente vai ter as definições do documento, como a margem, o estilo de letra, o tipo de letra, o tamanho, numeração das páginas e etc. Que é o que eu disse antes, é a formatação do texto. Aqui agora a gente vai ter alguns exemplos da estrutura básica e do que a gente pode mudar com algumas linhas de código no LaTeX. O primeiro é o document class. Nesse comando, a gente vai definir que tipo de documento a gente quer criar e as configurações fundamentais do documento, tal como o tamanho do papel, tamanho da fonte, entre outros. Existem alguns outros comandos para o tamanho do papel, mas a gente vai utilizar esse aqui porque ele é o mais fácil de se implementar. Para mudar o tamanho da fonte, há três tipos de tamanho disponíveis somente, que é o 10, o 11 e o 12. O padrão é o 12, que é o que a gente usa em artigo e na maioria dos textos que a gente escreve na universidade. O tipo de documento, que é esse article, que, que a gente usa, que vem por padrão, a gente tem três opções. A gente tem o próprio article, que ele configura o documento para uma forma de um artigo. A gente tem o report, que é para relatórios mais longos. A gente tem o book, que é para criação de livros. E a gente tem outros dois menos usados, que é o beamer para slide e o letter para cartas. A gente pode também usar outras linhas de código um pouco menos importantes, mas que também são muito úteis. Como, por exemplo, o use package, que é o pacote use package Brasil Babel, que é o pacote para utilização do LaTeX em português. A gente pode adicionar o use package de o FT8, que ele tem suporte para caracteres especiais, como C cedilha. A gente pode adicionar o use package T1, que é o suporte para saída de caracteres que permite acentuação. E entre esses outros aí que vocês estão vendo no slide, mas que não são tão importantes, não são tão relevantes e servem para algumas coisas específicas. A gente tem também que setar o tamanho da página. E é possível modificar o tamanho das margens das páginas e o espaçamento entre os parágrafos. Para isso, a gente vai usar os seguintes comandos para modificar isso aí, que são o setLength, para mudar o test-wide, test-height, a margem e o espaçamento do parágrafo.
A gente também vai precisar mudar quando a gente está escrevendo um artigo, a gente precisa principalmente mudar o título, o autor e a data. E é possível a gente setar essas informações no começo do documento já, utilizando esses comandinhos aqui. O title, que vai dar o título do documento, author e o make title. É legal também que a gente tem o date para inserir a data no próprio artigo. E quando você escreve o date, você pode, dentro das chaves, colocar um barra today. Ele vai automaticamente colocar o dia que você está escrevendo no artigo. A gente também pode dividir o texto que a gente está escrevendo em seções e utilizar os seguintes comandos para particionar esse texto: part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph e subparagraph. Como a gente está mexendo basicamente com um artigo, os comandos part, chapter e section não vão ser muito utilizados, porque eles são para livros e reports, relatórios mais longos. Por fim, para terminar a estrutura básica, a gente vai mexer no corpo do texto, que é basicamente quando a gente vai começar a escrever o conteúdo do nosso artigo ou do nosso relatório, enfim, a gente tem que dar um begin document e daí a gente começa a escrever, faz toda a estrutura do texto e no final dá um end document. Essas são linhas de código que vão mexer na formatação e basicamente servem para indicar para o compilador onde que vai estar o corpo do seu texto. Durante o texto, quando a gente quiser mudar para uma linha nova, você estiver escrevendo e quiser dar um espaçamento de uma linha, a gente pode dar o comando new line ou usar duas barras para dar o espaçamento. E se você quiser trocar de página também, sem terminar de usá-la, sem ir até o fim dela, a gente dá um new page. Por fim, a gente tem uma observaçãozinha aqui que dá para inserir comentários na edição de texto do LaTeX. E para isso a gente só tem que usar um símbolo de porcentagem e escrever um comentário. É bem parecido com o que a gente usa na programação, no Python. E agora a gente vai fazer um exercíciozinho usando o Overleaf para dar um exemplo para vocês de como a gente usa na prática um compilador de LaTeX. E usar isso que a gente aprendeu até agora.